Eu já tô com a linha de transmissão aqui, Mati, funcionando, meu príncipe. Quê? Já tá funcionando. Ah, então tá ficando meu pau. Muito bem, não opala. Dia de chuva é bom fazer desenhos. Acalma a mente. E a gente voltou. Ah, e esse aqui é o quê? Ah, esse daí é um opala, eu acho brasileiro. Esse aqui eu acho que esse aqui é estadunidense. Então vamos lá, vamos continuar a nossa vida e a luta, né, contra os donos das tretas e mutretas. A capacidade tóxica da Anaílde e do filho dela de ter criado aqueles memes que eu tenho demonstrado aí na rede social, usando a minha face, usando a modificação da minha voz e utilizando a distorção do meu conteúdo. Quando eu falo que o meu conteúdo é de uso da justiça, pode ser usado pela justiça, é porque eu meti a cara nas redes exatamente por causa dos conluios dentro das instituições. E hoje ficou comprovado quando o seu escrivão da delegacia diz que precisa nos ouvir na qualificação gravada de mais 10 boletins que as mesmas elementas tóxicas, deploráveis, defensoras e adictas mantiveram a postura de querer se qualificar quanto a vítimas. Elas não entendem o que é uma legítima defesa, não respeitam o que é uma legítima defesa. Não respeitam crianças, não respeitam idosos. E eu agora ia reagir o vídeo da senhora, o vídeo que já está com a delegacia da Lagoa da Conceição, com o setor de inteligência, o vídeo dessa senhora tão boazinha que denuncia crianças, né? Que consegue um mandado contra a mãe de família depois de coagir a justiça de alguma maneira, porque ninguém estava escondido, como diz o próprio delegado Guilherme, a história da nossa família é de ciência da justiça, eles são conscientes. Então esse juiz não tem como dizer que ele não tinha como entrar em contato comigo, ou que ele entrou aqui e me obrigou a fazer a presencial e ser ouvido através da delegacia, e mesmo assim, como não constou o videozinho do seu Fernando Flores Pereira, né, com a taça atrás da moita, o que prova total má fé dessas pessoas, que eles sempre agem de má fé. Quando eu digo sempre, é sempre. Quando a Sona Justa cria um e-mail para se esconder como se ela fosse a justiça e fazer esses comentários de obscenidade aí nas redes, é porque a má intenção já está instalada. A dona desse e-mail, a senhora Máximos, ela foi coagir o Minho, o irmão dele, mais alguém para matar o Renato. Só que tinha nativo vendo. A papagaia de plantão, a papagaia da criminalidade da costa. Sem Rosângela Máximo, queridas autoridades, entendam, jamais teria gangue na porta da minha casa. Esse é o lema. E pode perguntar para todos os idosos da Costa da Lagoa, entre os pontos aqui que a gente vive, 14 e o 16, aí até lá no 19, pode perguntar. Eles vão confirmar. Eles vão confirmar quem que é essa mulher. O que essa mulher já fez neste lugar. E que ela não é essa coisinha boazinha que ela está aparentando de vítima de perseguição, não. Quando a gente chegou e ia levantar esta parede aqui do meu lado, tinha um pedaço de madeira podre, um pedaço assim. O Renato passou uma serrinha, ela veio, por que estão demolindo minha casa? E um escândalo. Daí o Renato já disse pro filho dela, vai fumar tua maconha pra lá. Aqui ninguém fuma maconha. E o cheiro vinha da onde? Do quintal de quem? De todos, né? Mas dizer que não usava não dá, senhora Máximos, porque a gente não é bobo.
Qual a ligação da senhora Máximos com a Silvia? Quando o Renato arrumava água para elas por mais de 2 anos, porque aqueles cano podre arrebentava com dias chuvosos e todo aqueles procedimentos que o senhor Crespo nunca teve paciência de cuidar cano de água nenhum, aí ela se acalmou um pouco, porque senão não vem a água, né? E ela não tinha água da associação. Aliás, a água da associação que o Renato também instaurou a linha para elas ter agora acesso a isso. Mas toda porca, quando ela enche o bucho, ela vira o coxo. E essas porcas, eu estou comparando elas a porcas de chiqueiro. É isso mesmo. Eu estou fazendo uma comparação. Que as porcas de chiqueiro encheram o bucho e aí viraram toda a lavagem. Correndo em delegacia fazer boletim de ocorrência contra ele, porque na cabeça da bandida Máximos, como ela é mãe de bandido, se o Renato receber 10 boletins de ocorrência, mesmo que sejam 10 boletins mentirosos, eles vão recolher o homem com leucemia e botar elas num pedestal, como as santas mulheres de Santa Catarina. E eu estou esperando essas santas bandidas de Santa Catarina ir lá na Record limpar a sujeira que fizeram. Aliás, eu quero muito que a Record processa as 3 canalhas mais Elisete, a quadrilha todinha. Quero muito que a Record processe, porque já já isso vai ficar tudo esclarecido e não vai ter um ai que não confere com os meus vídeos. Não vai ter um pedacinho que não confere. A gente entrevistou o cara que cuidava essa linha de água antes de nós chegar. E como que era a manutenção e alguns detalhes que é sempre a mesma bosta. Que as vadias, as porcas, além de elas não conseguir emendar uma emenda para ter uma água, elas destroem com aqueles que fazem. Para não dar um centavinho, porque tem que ser tudo de graça. Porque elas, com o projeto de favelização e dominação, consideram que os outros têm que fazer as coisas para elas e é assim que funciona. Essa porca, essa senhora Máximos, que tantas vezes me chamou de ridícula, gritou com os meus filhos de bandido para os meus filhos, atacou crianças, ataca o pai de família e tantas vezes me chamou de porca, esta porca bandida, piorou, nojerada. Jamais teria atuado junto com o Célio se ela não tivesse em conluio com a Nailde, tanto que ela foi funcionária da Nailde na tal loja. Lá na tal loja onde que ela disse que o Renato foi perseguir ela e não conseguiu comprovar perante a promotoria pública e todo aquele lesco-lesco. Essa porca se dá o trabalho de, durante um sábado e um domingo, prestar apoio e condolência para outra chefa da quadrilha armada, a senhora Inteligência, a senhora Chechete, a senhora que nunca se adentrou para o terreno da Vitória Fortes em 5 anos, mas quando chegou o nosso querido vizinho novo, ela não saía lá de dentro, por alguns meses, depois de apoiar o roubo da madeira. Que roubaram a madeira do vizinho, a gente filmou e tal, e elas não aceitam isso. Aqui elas apoiam os roubos, apoiam fazer a extorsão do paciente de leucemia para elas terem as comodidades. E aí, quando eu venho aqui nas redes falar toda a verdade sobre o assunto, elas vão fazer boletim de ocorrência, provando e comprovando que usam na delegacia em detrimento do pai de família. Porque elas não têm moral nenhuma, essas porcas, todas essas porcas, inclusive a peladona, que eu mandei para a delegacia hoje, que eu ia reagir ao vídeo, inclusive a peladona, elas não têm moral para ir lá dizer nada. Não respeitam criança nenhuma. A briga com a mãe Meg é porque elas não estão... Matheus tem que abaixar. Pausa, por favor. Elas não estão com modos, vamos usar a palavra que eu uso para os meus filhos,
de conduta social aprovável, num lugar cheio de natureza. Elas agora querem fazer que elas não dependem das manutenções do Renato, por isso que ela fez portãozinho ali para querer dizer que ali o Renato não pode cortar a cerca do vizinho que cedeu o terreno para ela ter uma passagem. Cedeu para organizar ali para ela poder ter uma passagem, para ver que é coisa ruim, ingrata, barraqueira, bodegueira, foi para cima, gritou com o vizinho e diz o Heleno, mas a senhora, você vai registrar, Renato? Não é o vizinho que... Não, o vizinho não foi. Ela chamou ele de cheirador, coisa que eu não chamei. Eu disse que quem é o cheirador aí é o Célio. Se ele quer ser igual, ele fique com o Célio. Que a vizinha é fofoqueira. Sim, eu disse que se ela andar com a Maximus, ela vai pagar a fofoca Stalking junto. Agora, se ela se apertar disso, significa que nem tudo está perdido. Que é para as autoridades poder perceber que não é todo mundo que está favorável a isso. Que fizeram de espancamento contra mim, onde as próprias mulheres do partido mais querido do Brasil não apoiaram a mulher, mas que esquisita essas leis. É só algumas mulheres, é só as mulheres da quadrilha. Eu que não entendi. Eu não entendi que elas só apoiam as mulheres da quadrilha. As mulheres da quadrilha. De que quadrilha? Da quadrilha delas. E usaram a Record. Aí a outra que era a dona Silvia Maconha, muito prejudicada quando não tinha água, enquanto tinha vantagem, tava beijinho a amizade. De repente ela se uniu com a senhora Máximos, com a senhora Nailde, e ali partiu um pequeno conluio. Logo, Crespo começou a cumprimentar Célio, beijinho com Vitória, e eles fizeram um conluio num lado da nossa casa e o outro do outro. E eles já falavam sobre expulsar-nos daqui. Expulsar-nos daqui. Foi quando o Renato parou de roçar o terreno do senhor Crespi e foi fazer descarga de barco. Mais um conluio de inveja, que destruíram a nossa feirinha, destruíram o salão, mas não destruíram o trabalho do pai de família naquele momento. Isso é a fofoca Stalking. Percebam, senhores e autoridades, percebam na sua essência como é que as canalhas deploráveis trabalham. Aí elas foram puxando Daniel Santana para o conluio, o cara sempre tentando uma neutralidade tóxica que ele não dava conta, mas sempre se prevalecendo das bondades da família Arquitetos. Aí entrou o seu Nelinho na jogada. Também, horas parecia nosso amigo, horas falava contra o pai de família. Principalmente quando eu falei que o tóxico que estava rolando ia prejudicar a imunidade, eles não aceitaram isso. Beleza, ninguém é obrigado a escutar a loucona da Costa, mas ninguém tem o direito de transformar a loucona da Costa no que eles transformaram a minha vida. Como pode testemunhar os avaliadores da situação, competentes para isso, que eu estou muito bem das minhas faculdades mentais, mas eu estou bem cansada. Quando a perseguição política começou, foi no vídeo que a Vitória sobe na laje ali, eles prometem que vão quebrar muro, e começa aquela quebração de muro, e elas... Ah, não, foi ainda antes. Um pouco antes eles vieram reclamar do pisinho que a gente fez ali, e dizer que ia me espancar na lagoa. Desde aquele dia começou a perseguição extremamente política no local, que já se estende de 2019, toda essa pasta de documentos jurídicos das delegacias que não teve andamento. Aí o deixa quieto vira isso. Isso eu deixa quieto. Por que agora não deixam quietos os boletins das canalhas? Não deixam lá mofar. Por que não deixa agora mofar? Porque os meus ficaram lá. Isso aqui tá tudo com cheiro de mofo. Tá com cheiro de mofo.
Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Tem até laudo aqui, ó. Laudo da delegacia da coisa da mulher. Tá tudo aqui, ó. Não vão deixar mofar esses aqui? O fato do meu espancamento na rua não vai ser mudado. O fato dessas pessoas não querer reconhecer que o Célio me espancou na rua é mais problema para eles. O fato de anteriormente ao espancamento a senhora Elisete ter promovido eu como agressora e não ela, a zumbi de cerca, totalmente comprovado agora na ação contra o nosso outro vizinho Bueno. Eles acabam sozinhos. Poxa, senhora, Aliança por Santa Catarina. A única coisa que você não é Aliança por Santa Catarina. Olha aqui, ó. Isso aqui é assinatura de um comandante para fazer uma avaliação da situação da água. Você acha que todas essas instituições vão brincar? E vão acreditar que você é de alguma aliança por Santa Catarina, senhora Nailde? A senhora não é de aliança nenhuma. É aliança, vem a mim, tudo só pra mim. Essa é a sua aliança, querida. Pode criar o e-mail que você quiser. Não vai funcionar. O objetivo de vocês, a essência do objetivo de vocês, de um lado é prender o pai de família, de outro lado é as crianças. De um lado o pai de família, de outro lado as crianças. Por isso a insanidade de dizer que eu é que não tenho sanidade mental. Eu tenho tanta sanidade mental para estudar enquanto vocês estão enchendo a cara de cachaça, se vendendo por um carreiro de cocaína. Eu estou estudando. Isso incomoda vocês. Porque mesmo mediante a destruição social que promoveram diante dos grupos das hashtags Justa Aliança, não sei o quê, grupo e fofoca e SOS Costa da Lagoa. Segundo o meu amigo, foram tantos grupos que vocês formaram, que muitas pessoas saíram do grupo. Ele disse assim, eu quando vi que eram tudo pessoas desse calibre, eu pedi para sair. Ele saiu do grupo de vendas da Costa, ele saiu do grupo, um outro grupo SOS Costa, ele saiu desses grupos. Veja bem, senhoras, ele também está disposto a dizer por que ele saiu. E aí vocês vão se ferrar. Porque ele vai dizer, porque fulana dizia isso, porque a Elisete dizia assim, mais um BOzinho contra ele, ha, ha, ha. As pessoas não gostam disso. O Renato é um cara trabalhador, sempre esteve à disposição das pessoas e vocês não vão transformar ele nesse bandido que vocês querem. Muito menos na louca que vocês querem me transformar. Senhora Justa Aliança, senhora Nailde, você, exatamente você. Se alguém tentou aliciar o meu filho, foi você. O Renato, quando foi pai do Serginho, era de maior idade. Eu não preciso dizer isso aqui. Mas eu vou dizer, porque você me disse que eu não tenho capacidade de arrumar amante. Você não foi capaz de pegar o facão e vir na frente da minha casa e dizer que eu não quero ter amante. Que eu não quero ter amante. Que eu não quero ter amante. Porque você não tem idoneidade moral para dizer isso. Você não tem idoneidade moral para dizer uma coisa com competência. Então você usa aquele modus do discurso, que é aquele que tu ensinou nas escolas, que é aquele que usa os bandidos que vieram aqui para resolver as coisas, passando por cima da polícia, por cima de delegacia, por cima de todo mundo. E ainda, sua canalha! Tu tem coragem de ir lá comentar que a Polícia Federal tem que bater aqui? Sim, querida, eu mesma chamei que a polícia podia investigar até os meus fundilhos. Não é você que precisa chamar, você não tem moral para isso. Se bater a ambiental ali, tu já tá fodida. Que dirá se bater a federal. Você se apossou de uma fonte de água, negou água para a família, fez o que fez, defendeu o espancamento de uma mulher e depois, quando eu usei o meu direito de propriedade privada, não, daí não vale, só vale para você.
É só pra você que vale. Aí você foi mentir junto com o teu advogado Hollywood na audiência de conciliação. Se tu não queria conciliação, pra que tu foi na conciliação? Pega o teu advogado Hollywood e bota processo pra frente. Você foi na conciliatória pra tentar humilhar a família. E o que a família fez foi colocar a verdade na internet. Aí você denunciou o canal. Aí você foi reclamar em delegacia. Não adianta, mulher. Você vai ter que ajeitar a conduta da sua vida e da sua irmã. Não é fácil aguentar 2 petralhas de um lado, 2 petralhas do outro, 2 irmãs com 2 irmãs. E mais ainda a chefa mãe de todos, a senhora Máximos. Deplorável, porque ela sempre quis ter um salão. E a fofoca Stalking é nesses níveis, porque ela diz ter tido um salão, eu não me importo com a história dela, e ela não montou um salão aqui na costa. Então agora eu não posso ter o meu salão. Por isso que elas se apegaram nessa água e fizeram tudo isso contra o Renato. E lá na justiça elas querem parecer que é diferente, e não é. Quero que todas as pessoas da ilha que conviveram com a gente mostrem o dia que nós saímos da nossa casa para incomodar alguém. Que não fosse para ajudar, para botar uma tomada, para fazer um passeio decente, para ser normal. Para essas canalhas estar fazendo tudo isso. Eu entendo por que meus filhos pedem tornozeleira eletrônica e macacão laranja para elas até dezembro. Eu entendo por que eles querem ver isso, porque eles estão muito magoados. Muito magoados. Nós pescava nosso camarão de boa. Nós se divertia com isso, com as bernuças. Não tinha essa porcaria de ter que ficar aguentando esse putedo, enchendo o saco, usando delegacia, usando conselho, usando denúncia e essa porcaria toda. Mas nós tivemos que aturar, pede 1,5 metro de maconha. Mas não iam fumar essa, eles traziam aquela mais catinguenta do planeta do Célio lá. E a gente tinha que superar, a música cuibunda, tudo tivemos que superar. E agora eles estão achando ruim os videozinhos? Imagina a hora que eu soltar o vídeo original das senhoras da quadrilha Fortes aqui na porta da minha casa. E a carinha dos meus filhos que eles ficaram quando eles fizeram aquilo. E nós na metade da construção, ou parar e ir embora ou terminar. É igual eu disse para a Força Especial, eu terminei e agora eu vou usufruir. Não vão ser vocês que vão vir com essa canalice de uma meia dúzia de drogado para cima da família. Até porque a história de vocês aqui não é trigo limpo. É joio, é joio, é joio. Então, depois daqui a pouco eu vou reagir ao vídeo da senhora. A senhora maravilha. A senhora que diz que eu tenho um espírito ruim por dentro de mim. Não, senhora Chichete, eu tenho muitos espíritos bons que me acompanham para mim ter força de aguentar tudo que tu tá fazendo porque tu não ganhou o que tu queria. Tu e a tua irmã. E o plano já deu errado. Podem ter certeza que vocês vão responder diante das leis e das regras desse mundo e de outro mundo. Beijinho, beijinho, pau, pau.